Conhece uma pessoa calma, tranquila, mas ao mesmo tempo que difícil tomar alguma decisão? Essa pessoa pode ser eu, com temperamento fleumático. Oi Maria, me chamo João Nakano, seja bem-vindo ao canal Liberta Caminho. E hoje nós estamos no 12º episódio da série Destrava Sua Vida. O temperamento dessa semana, os temperamentos, na verdade ele não é pecado, não é condenado por Deus, e também o que a igreja pensa eu vou deixar aqui em cima, no card. Mas os temperamentos, a gente pode ver que mesmo a pessoa não tem como ser 100% um temperamento. Ou seja, você não pode ser 100% sanguíneo, não tem como ser 100% fleumático, nem 100% melancólico, nem 100% colérico. Muitas vezes tem resquício, né, de outras temperanças no decorrer da nossa vida. Então, vamos saber como lidar, como diferenciar. Talvez aqui tem 3 pontos que a gente pode ver, saber se realmente uma pessoa é um fleumático, um sanguíneo, colérico ou até mesmo melancólico. E hoje juntos vamos meditar na palavra e também vamos estar mergulhando, né, mais a fundo nessa temperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Iluminai a mente e o coração, para que essa palavra possa fixar na nossa alma e gravar no nosso coração, para que sempre venhamos lembrar e agir através do seu chamado ao doce Espírito Santo de Deus. Amém. Mateus 25, 24. Por fim, chegando ao que recebeste um talento, e disse: Senhor, eu sabia que é um homem severo, que colhe onde não planta, e semeia e ajunta onde não espalha. Assim, amedrontado, te enterrei o teu talento. Aqui tem o que é teu. Palavra da salvação, glória ao Senhor. 3 pontos que a gente vê que qual o temperamento que a gente pode ter. A gente pode ver que no momento de uma ação, a pessoa falar para fazer algo ou gesticular algo, a pessoa ela pode já agir simultaneamente. Isso podemos ver no colérico e podemos ver também numa pessoa sanguínea. Tem uma resposta, tem alguma coisa, uma ação no momento. Até mesmo o melancólico ainda consegue um pouco, mas o fleumático não. Ele vai pensar, refletir. Também vemos também outro ponto, que é o tempo que a pessoa guarda para si. O colérico, por exemplo, ele guarda muito tempo, dura muito tempo, quando uma ação, dependendo da ação que acontece na vida dele. O sanguíneo é mais espontâneo, já passa rápido. E o fleumático, dependendo do que for, ele dura bastante tempo. Mas o melancólico, ele já guarda mais profundo, tem uma profundidade ainda maior. Baseando nisso, a gente também vê a forma de ação de cada um deles, né? Essa ação corresponde àquilo que cada um é, mas que é a questão de agir e até quando a pessoa vai perseverar. E essa é uma qualidade do fleumático, diferente do sanguíneo e até dos outros. Santo Inácio de Antioquia, que o doutor da igreja, ele era fleumático, assim como a Santa Bernadette, da Nossa Senhora de Lourdes, das aparições, ela também era uma fleumática. Então você vê que tem vários santos, ou tem outros, que realmente tem como uma pessoa se santificar sendo os temperamentos de fleumático, melancólico, colérico ou sanguíneo. Então a gente vê que ela é justamente isso aqui, é o que nós temos que buscar, aquele equilíbrio naquilo que nós vivemos. E o temperamento fleumático, a gente pode ver que esse temperamento, a gente tem os pontos bons, como todos os outros, e também tem os pontos de atenção. Os pontos bons do fleumático, que é perseverança. É uma pessoa que vive mais em silêncio do que os demais temperamento. É uma pessoa que ela é mais calma, mais tranquila. Ela demora, assim, dependendo do que acontecer, responder, ter uma resposta. Ela consegue conversar, escutar melhor do que os outros temperamentos. Então, existem várias virtudes boas, positivas para
para um fleumático. Agora, os pontos negativos, que é, dependendo da ação que chega, que tem que ser rápido, muitas vezes pode passar despercebido. Até mesmo uma graça, um sinal de Deus, que é para ser transmitido rápido ou para alguém, ela pode passar despercebido e muitas vezes até não ser entregue. É justamente aqui, nessa passagem do Mateus, Evangelho de São Mateus 25, 24 e 25, que a gente pode ver que muitas vezes tem talento, tem inúmeros talentos, né? Qualquer temperamento, e o fleumático, ele tem o temperamento que ele é mais apropriado para uma conversa, né? Mais apropriado para tipo assim, uma pastoral, porque são temperamentos que sempre vão estar disponível para, com a sua tranquilidade, com a sua calma, para lidar com aqueles problemas que muitas vezes tem na comunidade. E agora, o lado que a gente sempre tem que estar atento é que, para nós podermos entender um outro temperamento e ver que o outro irmão, muitas vezes o irmão que tem dificuldade, né, de adaptação ou até mesmo de agir, que demora um pouco, a gente vê que também pode se dizer que tem esse temperamento fleumático, que é aquela ação que é um pouco mais demorada, mais ágil. E uma das maneiras que a gente vê que os fleumáticos, eles podem ser pessoas que precisam de uma deslocação através do Espírito Santo, assim como qualquer outro temperamento, principalmente os fleumáticos, a gente vê que ele precisa de uma busca. Quando eles buscam uma forma mais perseverante, uma forma mais perfeccionista, né, que podemos dizer. E um dos maiores erros pode ser justamente esse, perfeccionismo. Porque quer fazer uma coisa muito perfeita e demora muitas vezes para fazer. E dependendo do que for, muitas vezes precisa de uma pressa. A gente vê um outro também, um dos patriarcas que era fleumático, a gente vê Abraão, que também era fleumático, né? Mas ele precisava de uma direção espiritual, uma direção de Deus. Então, entrega esse vídeo para algum irmão, alguma irmã que é fleumático. E na prática, a gente vê que os temperamentos, todos eles, a gente precisa trabalhar. E o fleumático não é diferente. Ele muitas vezes tem o talento, tem os dons e precisa exercer. Mas um dos defeitos é um comodismo, né? Viver no comodismo, não ter ação para diferentes tarefas. E o desafio dessa semana, se você é fleumático ou dependente de qual temperamento seja, é de agir. Começa essa semana a agir. Tipo, seja o primeiro a mandar uma mensagem para uma pessoa da sua família, seja o primeiro a enviar uma oração, seja o primeiro a estar em oração, vai à missa, apresenta a Deus esse temperamento e o que Deus quer mudar. Esse é o desafio da semana. Então vamos estar apresentando tudo que nós vivenciamos nesses 11 episódios anteriores e ver as mudanças que o Senhor já está fazendo em nossas vidas, nossos corações, e apresentando também nossa família, apresentando o nosso dia a dia. Também não deixe de acompanhar, também estou colocando como fosse uma pílula, evangelho do dia, um minuto com Deus, um evangelho do dia. Estou postando todo dia no canal. Então fique atento que vai estar no horário do Japão das 6 horas da manhã aqui, se no Brasil somente seja 18 horas da noite. Rezamos juntos, né? Fazemos uma breve oração. Personal Santa Cruz, livrai Deus, Senhor, nosso inimigo, no Pai, do Filho e Espírito Santo também. Ó Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, inunda no nosso coração, nossa mente, e vai transformando, Senhor, todos os temperamentos que nós carregamos, que for dado por Ti, Senhor. Seja o temperamento, até aqui, Senhor, o temperamento do fleumático, sanguíneo, mas também os outros futuramente, Senhor, que vamos estar meditando, aprofundando, que é o colérico, que é o melancólico. Senhor, destrava nossa vida, Senhor, seja na área financeira, na área física, na emocional, Senhor. Seja na área espiritual também, Senhor. E molda nosso coração, nossa mente. Ajuda-nos a caminhar com o Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que seja comodismo, tudo aquilo que seja, Senhor, do Teu agrado, seja talento desenterrado. Quantos talentos desenterrados, Senhor, que as pessoas aqui estão assistindo, ou nós mesmos enterramos. Quantos talentos, Senhor, quantos testemunhos, quantas palavras, Senhor. Assim como se disseste, né, para aquele endemoniado de Gadareno em Marcos 5, Senhor, que disseste, Senhor,
Ele queria seguir o Senhor, ele queria servir o Senhor, ele queria andar com o Senhor, mas o Senhor disse não. Vai aos teus, da tua casa, sua família, seus parentescos, e fala o que Deus tem feito por ti, o quanto Deus é bom por ti e a misericórdia que Ele tem feito para ti. Ou seja, o Senhor usou aquele talento, aquela libertação para renovar a fé daquelas pessoas que já estavam perdendo a fé. Quantas famílias destruídas através desse ato, mas o Senhor libertou esse demoniado e ele foi curado, foi liberto e pôde voltar para sua casa para testemunhar a misericórdia do Senhor. Aqui nós vemos a ação de Deus na vida de uma pessoa. Quantos testemunhos de libertação, de cura, de graça recebida, que está guardado, alojado em nós, e nós, por comodismo, muitas vezes não entregamos para outras pessoas. E tem muitas outras pessoas esperando justamente uma faísca do seu testemunho, uma faísca da tua palavra, do alcance que Deus fez na sua vida, seja de uma misericórdia, seja de uma libertação, seja de uma graça alcançada. Quantas vezes nós podemos passar isso aí, testemunhar tudo isso que o Senhor fez na nossa vida e não fizemos? Assim como a mulher samaritana, que assim que recebeu a paz no coração, ela foi testemunhar, foi avisar para todos, mas ela falou dela mesma, não precisou falar de outras pessoas. Ela falou dela mesma, o testemunho da graça que o Senhor falou através dela, um homem que falou tudo que eu tinha feito, não seria ele Messias, e todo mundo creu naquela mulher. Muitas vezes uma palavra de mudança de vida é o que falta. Então que nós saímos desse comodismo, saímos dessa vida, muitas vezes muitas vezes de ir para a igreja, para participar de uma missa, mas deixar de lado o testemunho, a graça e tudo que Deus tem feito nessa vida, que o Senhor, através do Espírito Santo, vem nos moldar, vem nos incentivar, vem nos inspirar a viver em comunidade. Chagas aberto, coração ferido, sangue de Cristo em nós e perigo. Chagas aberto, coração ferido, sangue de Cristo entre nós e perigo. Chagas aberto, coração ferido, sangue de Cristo entre nós e perigo. A cruz sagrada seja minha luz, não seja dragão meu guia, retire Satanás. Nunca me conceda coisas vãs, é mal que tu me ofereces, deve tu mesmo teu próprio veneno. E o Senhor manifesta o querer e teu mover em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas e o temperamento que aprofunda, mais profundo que os demais temperamentos? Tem um temperamento que ele é o que mais tem dentro da igreja. Melancolia. Esse temperamento das pessoas tem um lado bom, o lado que tem que dar atenção. Tem um lado bom e o lado que tem atenção para com ele, assim como os outros dois de hoje, traumático e como o sanguíneo. Então, que nós possamos estar atentos e deixar o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Então, espero você na próxima. Comente, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima. Fique com Deus. Uma abençoada semana. Amém. Vamos juntos a fazer uma reflexão através do terço de cura e libertação. O que precisa ser curado na sua vida? O que precisa ser liberto? O que precisa ser transformado, renovado? Qual graça que precisa ser alcançada? Qual vício que tem que ser tirado? Juntamente vamos unir em oração através desse terço de cura e libertação, pedindo essa graça do Senhor. Pedir para que o Senhor venha nos tirar do comodismo, pedir para o Senhor nos fazer virar uma família em Cristo Jesus, assim como nossa Sagrada Família, minha família, vossa é. Então vai apresentando, deixe no comentário o que você pede hoje em oração, o que você deseja que intercedamos por você. Qual a sua petição? Deixe no comentário. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos chegue a intenção, mas livrai do mal. Amém. Nesse primeiro mistério, apresenta a sua família. Tudo aquilo que tiver no seu coração, que você deseja colocar, coloque agora, pela sua família. Se o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus me libertar, seja verdadeiramente livre. Esse aqui, segundo mistério, apresenta seu lado emocional, sentimental, dores, aflições, ansiedade, medo, tudo aquilo que te afasta do Senhor, tudo aquilo que deixa você para baixo e distancia do Senhor. Esse é o momento. Apresente ao Senhor. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. E esse terceiro mistério apresenta seu lado financeiro. Se estiver desempregado, apresente. Apresenta também se está faltando dinheiro. Apresente se o que está faltando. Se você quer comprar bens, alguma coisa que você precisa adquirir. Esse é o momento de apresentar o Senhor. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Nesse quarto mistério, apresenta seu trabalho, apresenta sua correria, seu serviço, apresenta seus dons, seus talentos também. Tudo aquilo que você trabalha para Deus, ou até mesmo para os homens, apresenta nesse momento. Se Jesus me libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Liberta-me. Nesse quinto e último mistério, apresenta o pedido de cura, libertação, transformação na sua vida, na sua família, a graça que você precisa, o que tem rezado esse tempo. Esse aí vai apresentando ao Senhor nesse momento. Como diz o Evangelho, se pedir, dar-se-vos-á. Buscais e acharei. Se bate, receberá. Como o próprio São Pedro vai dizer, né, que na carta de São Pedro, ele levou sobre si toda a enfermidade, no madeira, através das suas chagas fomos sarados. Jesus libertar, serei verdadeiramente livre. Jesus, tende piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me.
Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me e liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me e liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me e liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me e liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me e liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me e liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me e liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me e liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me e liberta-me. Obrigado por... Se você chegou até aqui, Deus abençoe. Muito obrigado. Fica na paz com o Senhor. Em paz do Espírito Santo. Amém.